Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Rafael, para mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos ver aqui Globo Esporte, temos aqui Papo de Craque, temos Jovem Pan, o Vampeta desafiou o Pilhado e o Pilhado, ó, arregou. O Vampeta tá fechadão com o Fogão e o Pilhado arregou. Então, vamos ver tudo isso aqui já já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. E também, ó, no botãozinho onde gera inscreva-se, tem agora Seja Membro, clica lá, tem 4 planos diferentes, todos os valores possíveis, planos de realidade diferentes, preços diferentes, cabem em todos os bolsos e você ajuda muito o canal a manter essa estrutura legal aqui que a gente tem para fazer um serviço maneiro para você todos os dias. Então pessoal, bora pro vídeo. Voltando, né? Voltando com o café na mão. Obrigado, Edinho. Segura aí o café. Tá aí, firme e forte. Tocar a bola, né? Eu nem sabia que tava voltando, pra falar a verdade. Me desculpe, todo mundo que eu não sabia. Ô, Veloso. Oi. Por que o Palmeiras ganha rapidinho? Porque o Botafogo tá dando mole e tá na final da Libertadores. Mole no quê? Empatou com o Cuiabá em casa? Não é da mole? E o Palmeiras perdeu pro Corinthians. Empatou com o Fortaleza. Fora de Qual a diferença? Fora de casa. Perder pro Corinthians não tava nos planos. Mas empatar com o Fortaleza? Fora de casa. Mas por que o Botafogo? Dá licença. Pra mim não, pra mim o Botafogo ganha, pra você. Pra mim o Botafogo tá dando mole. Perdeu ponto pra o Criciúma e pro Cuiabá. Tá, o Palmeiras perdeu pro Corinthians 2-0 e empatou com o Fortaleza. Qual a diferença? Hoje a diferença é 4 pontos, certo? Tem o confronto. Porque você palmeirense, você fala, tem um confronto, achando que o seu time vai ganhar. Mas se o Botafogo ganhar 7... Aí acabou o campeonato. Então... Se chegar no confronto Palmeiras e Botafogo, a diferença estiver só em 2 pontos a favor do Botafogo, aí o Botafogo perde o título. É a goleada com esse que continua firme e forte. Você tá 11 pontos na frente, certo? Perdeu naquele jogo. Eu até achava que não ia. Você achava que ia. Eu achava que o Palmeiras ia ser campeão. Você? Eu achava que o Palmeiras ia ser campeão. Eu não, eu achava que o Botafogo. Só que agora tem o Luiz Henrique, tem o Igor Jesus, tem o Marlon Freitas jogando muita bola. Tem um técnico. Tem o técnico. Então, essa é a minha diferença da minha análise em relação ao Palmeiras. Por que o Botafogo vai ganhar do Palmeiras? Tem os números aí, Cascão? Ricardinho? Vamos lá. Palmeiras. O confronto do Botafogo. Botafogo Reta final do Brasileirão. Complicado. Vamos lá. Bahia e Palmeiras, pra você, Souza, rapidinho. Empate. Já perdeu o título. Pra você, Veloso. Ganha. Vamos lá. Aí depois, pra você... Palmeiras ganha. Aí, Atlético Goianiense e Palmeiras. Palmeiras pra mim. E perde pro Bahia. Ganha do Atlético Goianiense que ganha. Tá. Ganha. Rebaixado. Vamos lá, Veloso. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo é a decisão do campeonato. Não, eu tô perguntando se ganha ou não. Vai ganhar porque a final é a bom. semana da final Vamos da lá, Libertadores. Veloso. Cruzeiro e Palmeiras. Quem ganha? Ganha também. Vamos lá, Palmeiras e Fluminense, Veloso. Ganha os 5, vai ganha ganhar. os 5, tá bom. Pra você, Souza. Pra mim ganha 3 jogos. Fluminense, Atlético Goianiense e Cruzeiro. Pra mim, vamos lá. Agora pra você, Veloso. Atlético e Botafogo. Empate. Pra você, Souza. Pra mim o Botafogo ganha. Botafogo. Vamos lá, então. Tira isso aí, vai. Vocês estão apostando muito no time que vocês torcem, vai. Vamos lá. Por quê? Ah, tá de brincadeira. Ué, mas tudo bem, isso é opinião. empate. Tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos lá. Por que o Botafogo hoje é melhor que o ano passado, Quesada? Ou não? Não, ele é melhor. O elenco tá mais preparado, aprendeu com a derrota do ano passado, que foi um negócio absurdo, né? Manteve o técnico. Pô, ano passado, gente, o Botafogo teve 5 técnicos. Não, tá de brincadeira. Você não vai conseguir ser campeão com 5 técnicos. 5 técnicos já pra ser rebaixado. É com 11 O pontos. Botafogo vai ganhar do Palmeiras com 5 pontos na frente. Escuta o que eu tô dizendo. O Botafogo de hoje, com o Arthur Jorge. O Botafogo de hoje é um time melhor do que o ano passado, só que não é confiável. O time que quer ser campeão brasileiro... Ganhou do Atlético de 1-0 jogando fora de casa. Mas não pode perder pra Criciúma. Eu sei, mas ele jogou ano passado, esse ano tá arrebentando os 2 anos. É a conta... Sabe quantos pontos o Botafogo fez em 2 campeonatos? É a conta que a gente tem que fazer. É a conta que a gente tem que fazer. Juventude. Juventude e Cuiabá. O Corinthians estava para ser rebaixado. O Corinthians foi lá e ganhou, tirou pontos. O time que quer se salvar ou quer ser campeão não pode perder ponto para o time que está lá embaixo. 10 segundos, Veloso. Pra mim, a vantagem do Palmeiras nesse momento é o Botafogo estar na final da Libertadores. Tá. Se o Botafogo não estivesse na final da Libertadores,
Para mim seria campeão, assim, já disparado. Tá certo. Mas com essa outra competição, o Palmeiras leva... Ó, gente... Vamos lá, discutir esse Campeonato Brasileiro, que é um vai e vem, né? Quando a gente parece que agora não tem mais jeito, o Botafogo empata em casa com o Cuiabá e o Palmeiras vence o Grêmio. Se a gente avaliasse antes da rodada, imagino que você teria dito, Zupa, que o jogo do Palmeiras era mais complicado. Quem vai tropeçar? Tem que adivinhar um que vai tropeçar. Eu diria o Palmeiras. Então, como é que você viu essa rodada e como é que você está vendo essa disputa que vai alternando, não um em relação ao outro, o Botafogo vem na liderança algumas rodadas, mas a distância, né? O nível de abertura do campeonato, ele está oscilando. Faltam 5 rodadas para acabar o campeonato. Mas não são só 5 rodadas puras e simples, porque dentro dessas 5 rodadas existem 3 fatores que a gente tem que olhar com muita atenção, que vão ajudar a contar essa história final. Primeiro, claro, é o confronto direto entre Palmeiras e Botafogo. Então faltam 5 jogos para cada um, sendo um deles um confronto direto aqui no Allianz Parque. Isso é muito importante para o que vai ser do campeonato. Segundo, o Botafogo tem não só a final da Libertadores dentro dessas 5 rodadas para jogar, mas tem uma prévia da final da Libertadores. O Botafogo pega o Atlético Mineiro antes da final da Libertadores, antes do jogo contra o Palmeiras também, porque o jogo contra o Palmeiras é na semana da final, mais um elemento. Então, são 5 rodadas em que existem muitas nuances que podem interferir no campeonato. Para o Palmeiras, a conta é a seguinte: faltam 5 jogos, o Palmeiras tem que ganhar o confronto direto e torcer, não é torcer para o Botafogo ter um tropeço, porque a gente está presumindo que o Palmeiras vai ganhar todos os jogos, mas o Botafogo tem que ter um tropeço a mais do que o Palmeiras. É isso. O Palmeiras tem que ter uma rodada de vitória a mais que o Botafogo, além do confronto direto, para conseguir ser campeão. Não é fácil, porque são só 5 jogos, embora o Botafogo tenha tropeçado contra o Cuiabá e anteriormente contra o Criciúma. O Botafogo é um time que não perde, né? Vem numa batida muito forte dentro do campeonato, mas a gente pode tratar, claro que pode, como um campeonato aberto, especialmente por essas variáveis colocadas aí. Confronto direto, final de Libertadores e prévia de final de Libertadores, porque esses 3 eventos eles podem ter um impacto emocional muito grande, especialmente do time do Botafogo. Pois é, André, quando a gente pensa nesse impacto emocional, a gente pensa também que é um Botafogo que até aqui não olhou para a temporada passada e fez disso um peso até o jogo passado, quando a gente viu alguns torcedores vaiando depois do empate com o Cuiabá. E é claro que passa. É claro que o torcedor tá pensando assim, será que de novo isso vai acontecer? Será que a gente está para perder novamente o Campeonato Brasileiro? E aí o Arthur Jorge vai ter de usar absolutamente toda a psicologia que ele tem, tudo que ele precisa trabalhar com os seus jogadores para que isso não seja contaminado para o elenco. Nesse final de temporada, com o Botafogo evidentemente mirando o dia 30 como a data que é circulada no calendário como o que há de mais crucial, uma partida que determina um título sul-americano, paralelamente concorrendo ao Campeonato Brasileiro rodada a rodada com os jogos aqui. Enquanto o dia 30 está longe, a minha impressão é que você consegue, sem grandes dificuldades, do ponto de vista da mentalidade, se concentrar no que deve ser feito. E o Botafogo falhou nessa última rodada, né? Porque com a diferença aberta na rodada anterior de 6 pontos, quando o Corinthians ganha do Palmeiras, no dia seguinte o Botafogo vence o Vasco e vence muito bem o Vasco, estabelece essa vantagem de 6 pontos e coloca o Botafogo na posição de piloto dessa história, né? Só que pilotos também erram. E o Botafogo, como você gosta de analisar no automobilismo, errou a curva nesse jogo. Ele pode se recuperar, o Palmeiras pode desperdiçar pontos, o Palmeiras não tem tido uma campanha assim tão confiável. Eu confesso que eu me enganei no momento em que o Palmeiras, com aquela grande atuação do Veiga contra o Juventude fora de casa, o Palmeiras vence um jogo que foi meio maluco, porque o Palmeiras levou gols e depois fez. Eu me percebi enxergando um time que não ia mais tropeçar. Não que o Palmeiras ganhasse todos os jogos, mas o Palmeiras não ia mais, né, fugir do seu caminho. E perdeu para o Corinthians, esse é um resultado normal, o Corinthians jogando pela sua sobrevivência, o Palmeiras, do ponto de vista ofensivo, falhou demais e as coisas começaram a se complicar. Mas ainda tem campeonato para uma reta de chegada muito disputada, em especial porque o Botafogo tem que vir a São Paulo 4 dias antes da final da Libertadores. Isso não precisava acontecer.
Isso, na verdade, não deveria acontecer. Isso é a CBF tornando mais difícil a vida de um clube, um seu filiado, na final da Copa Libertadores. Não deveria ser assim, mas as coisas no futebol brasileiro muitas vezes acontecem de uma forma que merece críticas e dessa vez não é diferente. O Palmeiras não tem absolutamente nada a ver com essa programação de jogos, ele cumpre as determinações da tabela da mesma maneira, mas é uma oportunidade de cortar essa diferença e se isso acontecer, vamos supor, se o Botafogo vier a São Paulo no dia 26, né, e perder para o Palmeiras, e até lá as coisas continuarem assim em termos de diferença de pontos, aí nós vamos ter um campeonato nas suas últimas partidas quente de verdade, porque um ponto o Botafogo vai estar pendurado nesse ponto de vantagem com o Palmeiras querendo ganhar mais um campeonato. Muito legal. Olha só, gente, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o Atlético Mineiro por aqueles atos de violência na Arena do Galo durante a final da Copa do Brasil. O STJD também pediu a interdição do estádio até que aconteça o julgamento, que ainda não tem data marcada, né? A pena prevista para o Galo é de multa em até R$200 mil, a perda do mando de campo por até 10 jogos e a interdição do estádio até a correção dos problemas de segurança. Eu ainda acho o Botafogo favorito ao título. É um Botafogo diferente da temporada passada, por quê? Temporada passada, por mais que o Botafogo chegou ao momento de ter 16 pontos à frente, não tinha o plantel que tem nessa temporada. Dos jogadores titulares do Botafogo da temporada passada, só tem o Marlon Freitas. O Tiquinho, que era o principal jogador, está no banco. Vários jogadores. Chegou o Luiz Henrique, chegou o Almada, os 2 jogadores mais caros do futebol brasileiro da história. Quer dizer, para uns faltam 5 rodadas do brasileiro. Estamos indo para a 33ª, né? Agora a próxima é a 4ª já. 34ª. Então, para uns, faltam 5. Para o Botafogo, faltam 3. Faltando 5 rodadas, faltam 3 para o Botafogo meter a mão na taça. Mas o Botafogo empatou com o Cuiabá. Outros também empataram e perderam. Para o Botafogo estar à frente, 4 pontos, porque alguém fez merda também dentro da competição. E é muito mais fácil o Botafogo encarar times que vai para a trocação com ele do que botar 11 jogadores atrás da linha da bola. Aponta ainda o Botafogo como favorito. Lógico, na tabela, matematicamente, dá para o Palmeiras chegar e dá para o Fortaleza também chegar. Agora o Botafogo tem que fazer muita merda para não ganhar esse título, né? E o Botafogo está envolvido na final da Libertadores. Mas ainda falta 2 semanas que falta. É dia 30, né? Dia 30. Dia 30, hoje é 12. Faltam 18 dias. Tranquilamente o Botafogo para mim vai meter a mão na taça. O que é isso, hein? Tranquilamente, Bora, 1.000 para 500. Quê? Bora, 1.000 para 500. Não vou apostar porque eu acho favorito, mas tranquilamente eu não vou achar não, tá? Tranquilamente, eu vou falar para você tranquilamente. Tranquilamente, o Palmeiras está aproximando. E aí eu concordo com você. 2 para 500, bora, 2 para 500, porque vai chegar o Natal para comprar panetone. É o quê? 2.000 para 500. Não vou não. O piquinês aí, professor, como botei, ó. Mas não é o piquinês, porra. Ué, eu acho o Botafogo favorito, mas daí você falar tranquilamente... Mas você fala o quê? Que o Botafogo eu já conheço, de outros carnavais, bora. Bota aí nesse Botafogo aí. Bota nesse aí, eu boto. Agora, o que eu acho, ô velho Vamp, e aí de verdade, você falou, pro Botafogo tá aí com 4 pontos de distância, os outros clubes fizeram merda. Você falou isso aí, concordo. Agora, pra mim, eu discordo de você quando você diz, é mais fácil pegar um time que vai pra cima. Tá. Pra mim, dar esse mole contra o Cuiabá é um mole diferente de quase todos os outros. O Cuiabá é um time que está na zona do rebaixamento. O Cuiabá é um time pequeno. Eu não vou querer ficar fazendo política aqui. O Cuiabá não é grande, gente. O Cuiabá não é time grande. O Cuiabá não tem torcida. O Cuiabá não tem título ainda. O Cuiabá não é time grande. E o Botafogo teve a chance de abrir ainda mais a sua vantagem, né? De manter ali a 6 pontos a sua vantagem com um jogo fácil em casa. Aí eu discordo, Vamp, quando você diz, mas é mais fácil pegar um time que sai. Eu prefiro muito mais pegar um time que está na zona do rebaixamento do que pegar Flamengo, do que pegar Palmeiras, do que pegar São Paulo, do que pegar Fortaleza.
Pô, foi um mole absurdo. Deixa eu te perguntar, o Botafogo tropeçou contra o Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Atlético Mineiro, ganhou de todo mundo aí, viu? Calma que o Palmeiras ainda tem um jogo. Não, eu tô falando até então, o Botafogo essa lista que você botou aí, ganhou e goleando o Flamengo, ganhou do São Paulo, não foi, Bruno? Empatou no Morumbi. E lá? Vai jogar na última rodada. Ah, então. Ganhou do Fortaleza e ganhou do Palmeiras. E ganhou as duas do Flamengo. Foi. Ganhou as duas do Flamengo, uma delas de goleada, que foi 4-1. Agora era o Flamengo do Tite também, né? Ganhar do Flamengo do Tite, o Peñarol ganhou, pô. Ganhar do Flamengo do Tite, o Bolívar ganhou. Aí ganhar do Flamengo do Tite, só o Nova Iguaçu, que não ganhou. Né? Tem isso também. Ganhou do Flamengo do Tite, vamos deixar isso claro. Flamengo do Tite. Agora, Bruno e Vander, a gente tem um confronto aí de um time que ainda tem uma final da Libertadores pela frente. E o outro que está focado somente no brasileiro. A gente tem um duelo de um time que tem muita pressão para ganhar um título, que não ganha um título de expressão desde 95, contra o outro que, querendo ou não, nesse ano não está leve. Precisa ganhar alguma coisa para dar satisfação para sua torcida. Mas é um time acostumado com títulos e que vai ter só um foco nessa competição. Eu discordo do Vampeta, gente. Eu acho que vai ser... Botafogo é favorito, mas eu acho que vai ser um sufoco absurdo o Botafogo segurar o Palmeiras, ainda mais nesse confronto direto que vai ser no Allianz Parque. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde a todos. É uma disputa em alto nível, isso é muito bom, porque normalmente quando ficam 5 times, 6 times muito colados, a gente costuma dizer uma disputa emocionante. Normalmente é uma disputa porque ninguém é bom. Quando fica 5, 6, não tem 5, 6 times muito bons. Quando fica 5, 6 colados é porque, na verdade, ninguém é muito bom, é tudo mais ou menos e ficou todo mundo embolado por isso. E foi o que aconteceu ano passado, né? O Botafogo teve um momento muito bom, caiu e ninguém fez um campeonato assim brilhante. Tanto que a pontuação ela é muito mais baixa ano passado do que esse ano. Teve o de 2009, que eu lembro que chegaram na última rodada, Flamengo, Inter, São Paulo e Palmeiras, com chance, 4 times. Emocionante? Mas quer dizer que ninguém é muito bom, porque naquele ano o Flamengo foi campeão com menos de 70 pontos. Foi a pior pontuação de um campeão brasileiro por pontos corridos com 20 clubes. E este ano, o Botafogo, com 33 rodadas, ele já tem 8 pontos a mais do que ele tinha com 33 rodadas no ano passado. E o Palmeiras tem 5 pontos a mais do que tinha em 33 rodadas no ano passado. Então é uma disputa num nível muito mais alto que no ano passado, porque o Botafogo melhorou muito o seu time, seu elenco, e o Palmeiras é um time que ele está mais regular que no ano passado. É que fica a imagem, ele foi campeão, então quer dizer que no ano passado ele estava melhor, e esse ano ele pode não ser campeão. Mas ele tem 5 pontos a mais do que ele tinha a essa altura no ano passado. Então é uma disputa em altíssimo nível, que eu acho que vai até o final. Eu acho que vai ser disputada até o final. O Botafogo não perde no Brasileiro há muito tempo e o Palmeiras ficou uma cornetagem, né, numa torcida que está muito mal acostumada, mas nos últimos 13 jogos ele perdeu 1, só perdeu do Corinthians. Então é um time que está perdendo muito pouco, né? A torcida do Palmeiras que está criticando, a parte da torcida, não a torcida toda, a parte da torcida que está criticando, vai no Google, dá uma olhada que era o Palmeiras há 10 anos, né? Então... é uma coisa, reclamar por pouquíssima coisa. Se o Palmeiras não ganhar o Brasileiro esse ano, não tem problema nenhum. Vai seguir a vida do jeito que está. O anormal foi ter vencido 4 títulos nos últimos 4 anos, títulos grandes. Se considerar a Copa do Brasil, venceu até 5 em 4 anos. Isso é anormal. Isso é muito mais anormal do que ficar um ano sem ganhar nenhum grande título. Então vai ser uma disputa entre 2 times muito bons, 2 times que perdem muito pouco, que nos últimos jogos tem pouquíssimas derrotas, e eu acho que o Botafogo, claro, é o favorito porque ele tem 4 pontos a mais. Nesse momento o Palmeiras não consegue alcançar o Botafogo vencendo só o confronto direto. Ele precisa que o Botafogo tenha um tropeço a mais do que ele, Palmeiras, mas eu acho que vai até o fim, acho que vai ser até o final. E claro que tem outros fatores, né? O calendário brasileiro atrapalha todo mundo. Na próxima rodada, os 2 vão jogar desfalcados, porque vão jogar no dia seguinte da seleção, não só da brasileira, como das outras seleções sul-americanas, que eles têm jogadores em várias seleções. Palmeiras vai jogar desfalcado contra o Bahia em Salvador, o Botafogo vai jogar desfalcado contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Então, esses fatores externos também acabam influenciando, mas o fato é que são 2 equipes de um nível bem alto, melhores do que no ano passado os 2. Agora, o Vander, realmente, né, é o que o Bruno e o Vampeta falaram.
Nesse ano, o Palmeiras tem um Botafogo pela frente que tem jogadores de peso que não tinha antes. Principalmente, vamos lá, Almada e Luiz Henrique. Os dois principais jogadores do time. Ao lado de quem? Do Igor Jesus, que também não estava no Botafogo no ano passado. Igor Jesus, titular de seleção brasileira. Luiz Henrique provavelmente vai virar titular da seleção brasileira, porque foi o destaque nas 2 últimas convocações, fazendo 2 gols e dando 1 assistência. E o Almada, jogador da seleção argentina, campeão do mundo, o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Foi o Almada para o Botafogo. Então, hoje, o Palmeiras tem de frente com ele um timaço com jogadores de peso e acostumados, né? Com jogo grande, com pressão. Agora, o Botafogo, ele pode comemorar um grande desfalque do Palmeiras para essa rodada contra o Bahia na Fonte Nova. O jogo do Palmeiras é difícil, gente, porque é o Bahia muito pressionado na Fonte Nova, porque o Bahia vem de resultados ruins, Rogério Ceni sob pressão, e o Bahia tá brigando pela Libertadores. E o Palmeiras não vai ter simplesmente o seu principal jogador disparado. É impressionante a importância e o protagonismo que o Estevão conseguiu ter com só 17 anos nesse Palmeiras. Só pra gente passar uma ideia pra vocês, o Estevão tá suspenso, tá? Ele foi suspenso. Ele lidera a artilharia do Brasileirão com 12 gols, né? Ele passou o Pedro, que sofreu a lesão, e aí está muito tempo fora dos gramados. Se ele mantiver esse ritmo, ele pode se tornar o artilheiro mais jovem da história do Brasileirão. Só para começar por aí. Ele levou o 3º cartão amarelo e eu quero lembrar aqui, tá? Isso é muito importante, que o aproveitamento do Palmeiras no Brasileiro cai de 65% para 61% sem o Estevão. Aí parece que não é muita coisa, mas é. Última vez que o Palmeiras teve o Estevão ausente. Vamos lá. Venceu o Cruzeiro, perdeu para o Fluminense no Maracanã, perdeu para o Vitória, ele voltou nesse jogo, mas se machucou de novo, perdeu para o Flamengo no jogo de ida da Copa do Brasil, ou seja, já são 3 derrotas. Empatou com o Inter e venceu o Flamengo, mas foi eliminado da Copa do Brasil. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, 6 jogos, e o Palmeiras perdeu aí 3 sem o Estevão. É um jogador, Vanderlei, que hoje eu falo, muita gente acha o Luiz Henrique, eu acho o Estevão. O melhor jogador em atividade no futebol brasileiro hoje, eu acho que é o Estevão. Ele chama a responsabilidade em todos os jogos. Eu nunca vi alguém tão regular como esse moleque aí nos últimos anos. Quando ele tá em campo, ele chama a responsabilidade em todos os jogos. Ele faz gol em quase todos os jogos. Ele dá assistência em quase todos os jogos. E pra mim, se o Chelsea ajudar, que eu acho difícil, que eu acho esse time do Chelsea uma boa... Eu não posso falar, o Vampeta fala, mas vai uma boa merda, pronto. Eu acho o time do Chelsea hoje bem fraco se você for pegar ali com o Real Madrid, com o Manchester City, com o Liverpool, com os principais times aí do futebol mundial. Tomara que melhore, porque eu acho que se esse Chelsea ajudar, Vanderlei, o Estevão tem tudo para estar entre os melhores jogadores do mundo em pelo menos aí uns 2, 3 anos. Um abração para você, Asmar, para o nosso Bruno Prada, para o Vampeta, para todo mundo que está nos acompanhando. Primeiro eu queria falar sobre o Estevão, já que você deixou essa bola pingando, concordo, é um jogador fora da curva, muito bom, e nos últimos tempos joga a bola para o Estevão para ver o que acontece e ele sempre aumenta o poder de fogo do Palmeiras. Ele é extremamente importante, a ausência dele não é nada bom para o professor Abel Ferreira. Parece que estamos de acordo. Só queria lembrar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre tudo que você colocou até agora, que é uma estrada muito longa. Então você encontra um asfalto legal, pedregulho, buraco na pista, né? Então, e pode incluir aí calendário, contusões, cartões, uma série de coisas. Então, os clubes se superam, aqueles que se superam ou superam as dificuldades, têm grande chance de chegar na frente, além de ter competência. No caso específico que você falou de Palmeiras e Botafogo, e daí que vão faltar jogadores? Tudo isso se sabia desde o dia 1º de janeiro.
que em determinado momento, em jogo importante, todo mundo fala, eu também concordo, que no Campeonato Brasileiro, pelo sistema de disputa, a primeira rodada é tão importante quanto a 38ª em algumas situações. Pode decidir o campeonato. É verdade, eu concordo com isso. Mas tem que estar preparado para superar os obstáculos. Não é só céu maravilhoso ao longo da caminhada. Tanto o professor Abel como o treinador do Botafogo já enfrentaram problemas, superaram, ganharam pontos, perderam. Eu vejo muito mérito nesse Botafogo, ele está bem mais forte, eu acho, do que a temporada passada. Esse tropeço contra o Cuiabá, eu achei enorme tropeço, né? Mas continua com uma vantagem nesse momento de 4 pontos. Tem um jogo contra o Palmeiras, é verdade, não pode titubear, mas nessa reta de chegada, ter uma vantagem de 4 pontos, tendo um bom time, não está aí por acaso. Ele está na cabeça da competição faz muito tempo. A gente nem lembra quando é que ele chegou e não saiu mais. É a mesma coisa. Tem que levar em conta isso. E o Palmeiras ficou, digamos assim, instável nos últimos tempos. Deu uma ajeitada, mas foi instável o Palmeiras. Tanto é que nesse momento, você pegar aquele recorte de 5 jogos, o Palmeiras de 15 pontos conquistou 8. E o Botafogo, 11. Coincidências da vida, 4 pontos. 4 pontos que separam a favor do Botafogo do segundo colocado, o Palmeiras. A briga pode ficar mesmo entusiasmante, ainda mais entusiasmante até o final, mas nesse momento a vantagem do Botafogo é respeitável. Mas tem alguém no retrovisor que merece preocupação, que é o Palmeiras. É isso que eu queria dizer, Asmar. Tem alguém nesse retrovisor, né? E eu queria mostrar aqui a declaração do Abel Ferreira. Que o Abel Ferreira, ele sempre fala, né, muito o que ele pensa. A gente tem declarações do Abel Ferreira e do Arthur Jorge. Porque o Arthur Jorge, o treinador do Botafogo, ele também mostrou um desconforto com a quantidade de jogadores do Cuiabá que caíram em campo, negócio de cera, o Cuiabá abrindo mão de jogar. E ele também falou sobre expectativa, né, que tem que se tomar cuidado com excesso de expectativa. Já o Abel Ferreira, tá? Ele falou, né, fez uma comparação com 2023. Com o 2023 do Palmeiras, que foi aquele campeonato heróico do Palmeiras, onde o Palmeiras busca uma virada contra o Botafogo na partida, se eu não me engano, foi aonde a partida, Bruno? O Botafogo e Palmeiras, no virada? Foi no Newton Santos? Foi no Engenhão, sim. Sim, no estádio Newton Santos, aquela virada comandada pelo Hendrick, e depois o Palmeiras conquista um título, o Botafogo tendo aberto aí 14 pontos de vantagem. Vamos mostrar aqui a declaração do Abel Ferreira e depois eu vou chamar também a declaração do Arthur Jorge falando sobre o Cuiabá, que realmente foi ridículo. Gente, é jogador caindo desde o começo do jogo. Isso é uma coisa que tem que mudar no futebol brasileiro. Eu sei que na América do Sul é assim, mas vamos parar de imitar, gente. Futebol argentino assim, futebol uruguaio. Olha o futebol europeu. A cera no futebol brasileiro está se tornando algo ridículo. O Everson, goleiro do Atlético Mineiro, não para de fazer cera. O Rossi, goleiro do Flamengo, não para de fazer cera. Tem jogador... Cara, o Cuiabá jogando contra o Botafogo foi ridículo. Era jogador caindo, era jogador fazendo cera desde os primeiros minutos do primeiro tempo. Não dá para levar isso na normalidade. Ou os árbitros têm que começar a ter culhão para botar 20 minutos de acréscimo. Pronto, tá bom. Vocês não ficaram caindo o jogo inteiro? Então pronto, 20 minutos de acréscimo. Vai assustar no começo, mas tem que começar alguém a fazer isso. Alguém um dia tem que fazer, jogou jogo inteiro assim, então tá. 15 minutos de acréscimo. Não só quando tem VAR, não só quando tem uma confusão, porque tá ficando insuportável esse negócio de cera. Vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, finalista da Libertadores, o Fogudo. Aqui no Papo 1 com meu parceiro Rodrigo Brandola. Fala, Brandão. Breno, em junho, o técnico Arthur Jorge fez uma projeção de quantos pontos o time deveria fazer para levantar a taça do Campeonato Brasileiro.
E à época, 70 pontos era o número mágico. Este foi o número de pontos que o Palmeiras alcançou no ano passado para conquistar o título. Acontece que o aproveitamento dos times que estão lá na parte de cima da tabela são muito altos e essa projeção mudou. Segundo o espião estatístico, agora o time que quer ser campeão precisa fazer 80 pontos, ou seja, 10 a mais do que o projetado pelo técnico Arthur Jorge em junho. E restam 12 pontos para chegar aos 80. Com 4 vitórias, o Fogão conquista o título independente de qualquer outro resultado. O próximo jogo vai ser contra o Atlético Mineiro, fora de casa. A gente espera que não seja na Arena MRV, né? Por tudo que aconteceu na final da Copa do Brasil no último domingo. Até lá, a gente espera que o estádio esteja interditado. E aí o Galo vai ter que mandar esse jogo ou no Mineirão ou na Arena Independência. O jogo seguinte será contra o Vitória, aqui no Rio de Janeiro. Depois tem o confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Inter no Beira-Rio e o Fogão fecha o campeonato contra o São Paulo, dia 8 de dezembro, no Newton Santos. Ou seja, serão 3 jogos fora de casa e 2 em casa para que o Botafogo consiga 12 pontos, 4 vitórias para voltar a conquistar o título brasileiro depois de 29 anos. Os jogadores seguem curtindo esse período de folgas até quarta-feira. O retorno aos trabalhos acontece na quinta, no Espaço Lunier. Este está sendo o último período de folga dos jogadores antes desses 6 jogos decisivos para o clube, que pode conquistar 2 títulos, o Brasileiro e a Libertadores. Valeu, Brenoca. Valeu, Brandola. É aquilo, né? Quem quiser aproveitar a folga, aproveita agora, porque daqui pro final da temporada vai ser uma maratona pesada. Hoje é dia 12 de novembro. A temporada acaba no dia 8, né? Isso sem contar se o Botafogo for campeão da Libertadores e for disputar o Intercontinental. No Catar já. Já vai direto, né? Talvez a CBF até antecipe, se a situação do brasileiro estiver resolvida. São muitas incógnitas, mas praticamente vai direto pro jogo na quarta-feira já. Depois do dia 8, dia 9, 10, 11. Já seria a estreia do Botafogo se vencesse a Libertadores, né? Se vencer a Libertadores. Mas a temporada, pensando em Liberta e Brasileiro, acaba dia 8 de dezembro. É uma maratona, não tem mais folga não, Gabriel Fanny. Um jogo atrás do outro. O Botafogo vai ter um mês, já está vivendo, né? O mês mais importante da sua história, porque tudo pode se definir nele. A Libertadores, obviamente, vai se definir em 30 de novembro. E temos ainda o Campeonato Brasileiro com uma boa possibilidade. Não sei se o Botafogo ser campeão até o duelo contra o Palmeiras, porque esse empate contra o Cuiabá atrapalhou um pouquinho essa projeção. Mas o Botafogo podendo encaminhar o título, né? Vamos imaginar aqui, né? O Botafogo ainda encara, antes da Libertadores, o Atlético Mineiro pelo Brasileiro, o Vitória no Rio de Janeiro pelo Brasileirão e depois o Palmeiras, antes da partida lá no Monumental de Nunes. Esses 3 jogos aí, se o Botafogo pontuar bem, ele abre uma vantagem bem interessante pensando nas 2 rodadas finais, né? Contra a Internacional e contra São Paulo, que o Botafogo vai ter pós-final da Libertadores da América. Eu não quero que atrapalhar a linha de raciocínio, nem me precipitar, mas seria importante o Botafogo pontuar bem, não só pensando em matar logo o título, mas para focar também legal na Libertadores. E aí, se ganha a Libertadores, Breno, você tá falando da viagem pro Catar, seria legal o Botafogo já ter o brasileiro bem encaminhado antes da última rodada, para não ter que jogar contra o São Paulo no dia 8, já meteu uma viagem pro Catar, assim, uma atrás da outra. Mas enfim, não quero me precipitar não, porque se não ganha também a Libertadores, não adianta nada ficar pensando nessa questão de calendário. Tava com a chave fechada aqui, eu tô sem o fone. Botar o fone melhor, né, meu parceiro Jorginho? Melhor botar o fone. Você tá na expectativa dessa reta final? Óbvio que tá. Fala pra gente. Manda o zap aí, 99557-1013 pelo YouTube. Então é isso, pessoal. Eu não acho que vai ser fácil. Acho que tem uma chance muito grande da gente conseguir eliminar, matar a parada contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, né, na antepenúltima rodada. Se a gente ganhar o Galo e ganhar o Vitória, mesmo que o Palmeiras ganha os 2 jogos também, a gente tem condições de liquidar a fatura no Allianz ganhando o jogo. Se o Palmeiras por acaso tropeçar pro Bahia, então nem se fala, a gente consegue com um empate liquidar a fatura. Então eu acho que pode ser que a gente consiga sim antecipadamente ganhar esse título. Mas eu não acho que isso vai ser moleza, tá? Vamos ter vitórias e vitórias complicadas até lá. Não vai ser fácil. Mas o pilhado arregou. Vampeta cravou e o pilhado arregou, né? Botafogo tá definido já que o Galo está punido e a Arena MRV ficará fechada e o Galo terá que jogar sem torcida nos próximos jogos. Então, um dos próximos jogos é o Botafogo. Ele tem 2 jogos adiados contra Atlético Paranaense e Flamengo antes de nós. Depois é o Fogão na Arena MRV, não. Vai ser em Minas. Pode ser o Mineirão, mas deve ser no Horto, né?
já que o custo de aluguel lá, a operação é mais baixo. Eles estão acostumados a jogar no Horto já durante muitos anos. Então é isso, o Botafogo ganhou aí um reforço, né? Um jogo sem torcida para equilibrar as forças, virou campo neutro. Agora o Botafogo tem que partir para cima do Galo e torcer pro Galo não fazer uma retranca, né? Se ele vier para cima do Botafogo, aí é o melhor dos cenários. Agora que o Galo não pode mais negociar resultados, para não ter que depender do tudo ou nada, né? Na final da Libertadores contra o Botafogo, buscar aí a vaga, tendo já perdido a chance de ganhar no Brasileirão. Isso é muito arriscado, né? Então o Galo vai ter que vir para cima, buscar aí uma vitória dentro de casa, senão ele se complica bastante na briga por esse G6, G7, G8, G9, não sei, que vai rolar no Brasileirão. Pessoal, fico por aqui. Ó, antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tudo Fogão. Eu sou o Rafael. Antes de sair, também aqui temos a área de membros, onde te inscreva-se, tem botãozinho, seja membro, clica lá e dá uma olhadinha, dá uma chance pro canal. 4 níveis de valores, né? Temos R$3, R$5 e etc. Com esse valor é pouquinha coisa, mas você ajuda muito o canal a manter essa estrutura legal que a gente tem aqui. Então, fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.